Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 27, atividade 27.3 do quinto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para o YouTube avisar vocês que tem aula nova todos os dias, tá legal? Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook e chama eles aqui para o canal. Tá legal? A aula de hoje você precisa estar com um colega para fazer essa atividade, hein? Então já compartilha com o colega e se ficar com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar, tá certo? Vamos começar nossa aula. Nando aprendeu com seu avô que, sabendo calcular 10%, fica fácil calcular outras porcentagens. Por exemplo, 20% é o dobro de 10% e 5 é a metade de 10%. Nando adorou brincar com peças de dominó que o vô Flor deu a ele. Número 1. Recorte as peças de dominó do anexo 3 e jogue com um colega. Então, olha só, no anexo 3 do livro de vocês, tem aqui o dominó da porcentagem, tá? Então, recorta aí para vocês jogar com o colega, pode jogar em casa também com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com quem tiver aí junto com você, tá bom? Então aqui vocês vão fazer o recorte dessas peças para depois embaralhar e aí vai poder trabalhar a porcentagem brincando. Então vamos lá. Como que vai funcionar? De um lado eu tenho uma conta e do outro eu tenho um resultado. Então vocês vão encaixar uma peça na outra, onde uma continha encaixa em um dos resultados aqui que existem no dominó. Então vamos pegar um bem fácil para eu exemplificar. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, aqui, ó, 100% de 200. Então eu tenho o número 200 e eu quero 100% dele. Se eu quero 100%, é o número inteiro, ou seja, é o próprio 200. Então essa é a continha, ó, 100% de 200, que número que é? É o próprio 200. Então, essa peça aqui, ela tem que encaixar em uma que o resultado dá 200. Por exemplo, essa de baixo aqui. Então, ficaria assim, ó, as duas pecinhas aqui, ó, uma do lado da outra, onde essa peça aqui que está o 200, vou colocar aqui, ó, 200, ela encaixaria ao lado da que está 100% de 200. Ficaria assim, ó, uma do lado da outra. A continha do lado do resultado. Tá? É assim que a gente joga. Mas a gente vai ver isso aí agora. Então temos aqui o espaço que eu vou exemplificar para vocês como jogar. Embaixo temos as regras aqui, ó, dominó de porcentagens. Regras. Então, ó, primeiro, o jogo tem que ser realizado em duplas. Número 2. Cada jogador escolhe 7 peças. Então, aqui ó, nós temos 3, 6, 9, 11, 13, 15 peças. Então, se eu tiver 2 jogadores, tá? Se eu tiver 2 pessoas jogando, cada um vai ficar com 7 peças e vai sobrar uma peça. Porque 7 mais 7 vai dar 14, então vai sobrar uma. Se a gente tem um total de 15, daí, olha só, a peça que sobrar é utilizada para iniciar a partida. Então, o jogo inicia com a peça que estiver sobrando. Os jogadores devem tirar para o ímpar para decidir quem começa. Então, vocês vão tirar para o ímpar. E aqui, ó, o vencedor é o primeiro a jogar, é o primeiro jogador a colocar todas as suas peças. Então, quem colocar as 7 peças primeiro e ficar sem nenhuma peça na mão é o ganhador. Então, vamos ver agora como funciona. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, mais visual. Então vamos imaginar que eu vou começar o jogo com essa peça, que eu vou colocar aqui. É a peça que vai ter sobrado depois de cada um dos jogadores terem escolhido as suas 7 peças. Lembrando que para escolher as 7 peças, vocês recortam o dominó, embaralham as peças viradas para baixo. Então vocês viram a peça para baixo, para vocês não verem qual peça é. Embaralha, cada um pega 7 e a que sobrar é a que começa o jogo, tá bom? Então imagina o seguinte, eu comecei o jogo com essa peça aqui, ó. Eu tenho de um lado um cálculo de porcentagem e do outro lado um resultado. Então esse cálculo de porcentagem é de 10% de 60. Já ensinei a dica para vocês, né? Quando eu tenho um número
e eu quero descobrir 10% dele, eu volto a vírgula uma casa para a esquerda. Então, minha vírgula vem para cá e olha só, virou o número 6. Então, 10% de 60 é o número 6. Qual peça que tem que encaixar aqui, então? Ó, nesse lado aqui. É um resultado que seja 6, tá bom? E qual que é a peça que tem o resultado 6? A peça que tem o resultado 6 está aqui, ó. Só que você vai ter que ver se você tem essa peça na sua mão a hora que você escolheu a 7. Se você não tem, quem vai jogar é o próximo. É o seu adversário. Tá? É o seu colega que está aí acompanhando você na brincadeira. Então, se você tiver a peça e for a sua vez de jogar, aí você vai acrescentar aqui, ó, ao lado, né, da sua peça, da peça que já está no tabuleiro, né, na mesa, para fazer então a combinação. Ó. 6 é o resultado de 10% de 60, ou seja, 10% de 60 dá o resultado 6, e 6 aqui é igual a 6, tá bom? Eu deixei esse espacinho aqui, ó, para escrever igual aqui, ó, que esses dois números são iguais. Aqui é o resultado e aqui o resultado dessa continha vai dar 6, tá? Mas vocês colocam bem grudadinhos uma peça na outra na hora que estiver jogando. Muito bem, daí agora, ó, o próximo que vier a jogar tem duas opções. Ou ele coloca uma peça que seja o resultado dessa conta, ou ele coloca uma peça que seja a porcentagem que dá o resultado 2. Então, ó, vou fazer aqui junto com vocês. 50% de 500. Lembra que a gente já conversou que 50% é a metade de um número? Então, qual que é a metade de 500? É o número 250. E aqui, qual que é a continha que dá o resultado 2? Então, vamos procurar? Vamos lá. Então, eu tenho duas opções, como eu falei para vocês. Ou uma peça que o resultado dá 250, ou então, aqui, ó, olha o resultado 250 aqui, ó. Então, se eu tiver essa peça, eu posso jogar ela aqui, ó. Tá vendo? Ou então, uma peça que a porcentagem dê 10% de um número que dá 2. Eu vou jogar a da porcentagem aqui, ó, fazer a continha. Então, olha só, 10% de 20 é o número 2, tá? Então, 10% de 20 é o número 2. E assim o jogo continua. Por exemplo, próxima jogada, qual que vai ser? Olha só, eu tenho o resultado 100 e qual que é, então, ó, 50% de 200 é a metade de 200. Qual que é a metade de 200? É o número 100. Tá vendo? E assim o jogo vai andando. Vocês vão jogando até não ter mais nenhuma peça do dominó para colocar na mesa. E quem terminar de colocar as 7 peças primeiro será o vencedor da partida. E aí embaralha tudo de novo e recomeça o jogo. Tá legal? Muito bem. Sabendo disso, agora vocês conseguem brincar aí na casa de vocês. Vamos continuar o exercício. Número 2. Nando perguntou a seu avô: para calcular 50% de um número, posso dividir esse número por 2? Então essa foi a pergunta dele. Se pode dividir um número por 2 e falar que é 50%. E a outra pergunta é: para calcular 25% de um número, posso dividir esse número por 4? Então essa é a outra pergunta dele. Para dar uma informação correta, o que o avô de Nando responderia a ele? Justifique sua resposta. Então, ó, veja só. O Nando, ele está com o pensamento correto. Porque, ó, eu acabei até de falar ali no jogo do dominó da porcentagem, que metade de um número representa 50%. Igual foi o exemplo da peça que valia 200, e aí 50% de 200 é a metade. Qual que é a metade de 200? É o número 100. Então, sim, está correto o que o Nando perguntou. Agora aqui, ó, ele fala assim, ó, e para calcular 25% de um número, eu posso dividir por 4? Sim, está correto também. Por quê? Ó? Eu tenho o número 200 aqui. Ó. Vamos lá. Vamos de novo fazer o exemplo com o número 200. Se eu dividir ele por 4, eu vou ter o número 50. Tá certo? Ó, 200 dividido por 4
eu vou ter o número 50. Quantas vezes o 4 cabe aqui ó, no 20? Ele cabe 5 vezes. E aí eu vou ter o resultado 20 aqui, faço uma subtração, 20 menos 20 vai dar 0 aqui. E aí eu tenho esse 0, eu baixo ele aqui. Não se preocupa se eu estou fazendo rápido, tá? É só exemplo que eu estou dando aqui para a gente chegar no resultado. Então, 4 vezes o número 0 vai dar 0. A gente já trabalhou isso na tabuada, tá? Multiplicação por 0. Então, olha aqui, ó, o que eu falei. Se eu dividir o 200 por 4, vai dar 50. Significa, então, que eu peguei 25%, porque, ó, 50 mais 50 mais 50 mais 50 é igual a 200, tá bom? E ele não falou, ó, dividir por 4 representa 25%? Olha aqui, ó. Eu dividi por 4, ó. Uma parte, duas partes, 3, 4. Então, 50 aqui, ó, representa 25% de 200. Tá vendo? Muito bem. Então, ó, também está correto o que o Nando falou. E o que a gente pode responder então para ele? Que sim, 50% é a metade de um número, basta dividi-lo por 2. Isso é legal. Então, se eu quero saber 50% de qualquer número, eu divido esse número por 2. Por exemplo, quanto que é 50% de 1.000? Eu divido 1.000 por 2, vai dar 500. Então, 50% são 500. Agora aqui, eu quero dividir, por exemplo, os 1.000 e encontrar 25%. Eu divido por 4. Quanto que são, então, 25% de 1.000? Dividindo ele por 4 vai dar 250. E tem uma dica final que eu vou dar para vocês. Para eu dividir um número e encontrar 25% dele, eu posso dividir por 2 e depois dividir por 2 também. Vamos fazer o exemplo do 200 aqui que eu acabei de fazer? Ó, eu tenho o número 200. Se eu dividir por 2, eu vou estar encontrando 50%, ou seja, o número 100. Só que se eu dividir agora por 2 de novo, olha só, dividir agora o 100 por 2, eu vou encontrar metade de 100, que é o número 50. Ou seja, ó, eu fiz duas divisões, ó, 2 e 2 seria o equivalente a fazer uma divisão por 4. Ó. 2 mais 2, 4. Tá certo? Eu só fiz duas divisões separadas e eu encontrei o número, o número 50, igual foi aqui. Ó. Tá vendo? Muito bem. Tranquilo, né? Sem mistérios. Se você assistiu a aula até aqui esse ponto, coloca para mim nos comentários a hashtag porcentagem para eu saber que você assistiu a aula até o final. Já sabe, né? Curte a aula, se inscreve no botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook, convida eles aqui para o canal. E lembre-se, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim para eu poder te ajudar. Já verifica também o botãozão do Seja Membros, que tem aqui embaixo do canal, para você descobrir as vantagens de se tornar um membro do canal. Você vai estar ajudando o canal e assim você também vai receber alguns benefícios aqui do canal, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.